Paz do Senhor, gente. Bom dia. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler o famoso capítulo 17 de primeiro livro de Samuel, que eu acho que é o mais famoso do livro, que é a luta entre Davi e Golias, que na verdade nem teve luta, né? Mas vamos ler? Golias desafia os israelitas. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 m de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Golias, você vai perceber, eu já ouvi alguém falando isso, a gente não sabe de nenhuma guerra que ele ganhou, mas ele usava a intimidação. E é algo que o inimigo das nossas almas usa muito, nos intimidando, só com sofismas, mentiras, né? Vamos ver o que vai acontecer? Jessé envia Davi ao acampamento de Saul, exatamente nesse momento, porque Deus é maravilhoso, né, gente? Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas de Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, 2 vezes no dia, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão os seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, o Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta.
Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi mata Golias. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca, e se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes neles com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, e o farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então, entenda, a pessoa que ela já tem experiência na vida, ela não tem medo, né? Ainda mais do incircunciso. Então, tem situações que a gente precisa viver algumas experiências, porque quando chegar a coisas maiores, você vai falar: não, já passei por isso, então eu vou conseguir, né? Então, a gente não pode reclamar das experiências que a gente tem, porque elas são combustível para o que nós vamos passar, né? Vamos lá? Versículo 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Porque pastor era o que ele era, a identidade dele. Não adianta a gente tentar usar a palavra das outras pessoas. Não, do jeito que você é que Deus vai te usar. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Mais intimidação. Versículo 45. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Coragem, ousadia que só o Espírito de Deus pode nos dar. Davi enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Então ele cortou o quê? O mal pela raiz, né? Então são situações que às vezes nós ganhamos uma batalha, mas nós temos que cortar o mal pela raiz. Israel derrota os filisteus. Quantos filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um grito forte de guerra e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz?
Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul e ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Amém? Gente, essa história extraordinária, talvez de luta, é a maior ou mais conhecida, né, entre nós cristãos. E nós vemos detalhes tão simples de alguém que não tinha treinamento, não se sentia, ele se sentia capaz, mas não era capacitado para aquilo. E às vezes Deus nos dá algumas lutas, para Deus, eu não sou capacitado para isso não. Olha o tamanho desse Golias, é muito gigante, é muito grande. Querido, vai em nome do Senhor dos Exércitos de Anjos, que é o nosso Deus, o Deus vivo. É nele, se ele falou para você ir, vai. E a vitória é tua, em nome de Jesus. É o Senhor que nos capacita. A unção poderosa do Espírito Santo que vai te capacitar. Seja se você está enfrentando problemas no seu casamento, seja com o seu filho, com alguém que você ama e que está no vício, ou está no hospital, ou está com alguma doença, enfrente isso no poder do nome de Jesus. Vamos orar? Abba, Pai, como é bom ler a Tua palavra, ela nos inspira, nos faz, Senhor, ver detalhes de nós guardarmos a nossa essência, a nossa identidade em Ti, e nós sabemos que o Senhor vai nos usar com aquilo, Senhor, que o Senhor já tem nos dado, com as experiências que o Senhor tem nos dado. Nós não precisamos usar de ninguém, não precisamos copiar ninguém. O Senhor é conosco, tem nos adestrado as nossas mãos para a guerra. Deus nos ajude a vencer todos os desafios que o Senhor permite, as guerras que o Senhor quer que nós estejamos, e nós vamos no Seu nome, porque nós te amamos e nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos guarda. Senhor, ajude esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui a lutar, a enfrentar a guerra. Por mais difícil e gigantesca que pareça essa guerra, o Senhor é conosco. E o Senhor sendo conosco, nós venceremos. Nós te agradecemos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus te abençoe, se revista do Senhor e vá para a guerra. O Senhor é contigo e você já é mais que vencedor por causa disso. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.